Preste atenção agora, porque o que está sendo dito aqui não é conteúdo para passar o tempo, nem mensagem para te animar por alguns minutos. Isso é um aviso espiritual direto, direcionado a quem se considera escolhido e sabe, no fundo, que não está vivendo uma fase comum. Avisos não chegam com conforto, chegam com impacto. Eles interrompem, causam incômodo, mexem com a consciência. E se você sentiu esse leve desconforto desde o início, é porque essa mensagem não veio para agradar, veio para alinhar. O maior perigo para um escolhido não é errar, é continuar errando depois de perceber o sinal. Porque quando o aviso chega, a ignorância deixa de ser desculpa. Existe um ponto na jornada em que Deus não precisa gritar, basta mostrar. E quando Ele mostra, cabe a você decidir se vai respeitar ou desafiar. Muitos confundem esse momento com exagero, com paranoia ou até com medo desnecessário. Mas a verdade é que o aviso sempre vem antes da ruptura. Ele vem como sensação, como repetição, como freio inesperado, como inquietação que não passa. Ignorar isso não faz o aviso desaparecer, apenas transfere o aprendizado para uma forma mais dura. Se você sente que algo precisa ser revisto, ajustado ou interrompido, não trate isso como coincidência. Antes de seguirmos, eu quero saber. Vá aos comentários e escreva uma frase que represente o que você sentiu agora. Pode ser eu percebi o aviso, isso me alerta, ou simplesmente eu entendi. Essa resposta é importante para o que vem a seguir. Nem todo mundo vai aceitar essa mensagem, e isso já era esperado desde o início. Sempre foi assim. Avisos verdadeiros nunca agradam a todos, porque eles não vêm para confortar o ego, vêm para confrontar a consciência. Enquanto alguns escutam e sentem que algo faz sentido de forma quase desconfortável, outros rejeitam imediatamente, fazem piada, minimizam, dizem que é exagero ou que isso não é para mim. E justamente aí mora o problema. Ignorar não é neutralidade. Ignorar é uma escolha, e muitas vezes é a escolha que antecede a queda. Existe um tipo de pessoa que só aceita mensagens quando tudo está indo bem, quando não exige mudança, quando não pede ajuste de rota. Mas aviso espiritual quase nunca chega em forma agradável. Ele chega interrompendo padrões, questionando decisões, apontando comportamentos que você prefere não encarar agora. Por isso tanta gente rejeita. Não porque a mensagem seja falsa, mas porque ela exige responsabilidade. E responsabilidade assusta mais do que dor, porque dor pode ser terceirizada, mas responsabilidade não. Alguns vão assistir a esse vídeo com os braços cruzados, procurando um erro, uma frase fora de contexto, algo para desacreditar tudo. Outros vão ouvir pela metade e sair antes que a mensagem comece a apertar. Outros vão dizer que já ouviram isso antes, como se repetição anulasse a verdade. Mas perceba, quem minimiza um aviso geralmente já sentiu algo parecido antes e escolheu ignorar. A rejeição quase sempre é defesa. Defesa contra ter que admitir que algo precisa mudar. Essa mensagem não é para curiosos, nem para quem assiste só por entretenimento. Ela é para quem sente incômodo, para quem percebe padrões se repetindo, para quem sabe que existe algo sendo avisado internamente há um tempo. Quando alguém ignora um aviso, não é porque não entendeu, é porque entendeu demais e não quis lidar com isso agora. E o agora não é perigoso, porque sinais não esperam indefinidamente. Escolhidos, principalmente, têm uma tendência perigosa: achar que já passaram por tanta coisa que nada mais pode acontecer. Acham que sobreviveram a tudo, então qualquer aviso soa exagerado. Mas justamente por já terem sobrevivido a tanto, deveriam saber reconhecer padrões. Deus não precisa gritar para quem já aprendeu a ouvir. Um incômodo persistente, uma inquietação que não vai embora, um alerta interno repetido. Isso já é comunicação suficiente. Ignorar isso não é coragem, é negligência espiritual. E repare como funciona. Quanto mais a mensagem se aproxima do ponto certo, mais resistência ela gera. Quanto mais verdadeira,
mais desconfortável. Quanto mais necessária, mais rejeitada. Isso não invalida o aviso, apenas confirma que ele toca em algo real. Nem todo mundo vai aceitar, porque nem todo mundo está disposto a assumir as consequências das próprias escolhas. É mais fácil dizer que é exagero do que admitir que você vem sendo avisado há um tempo. Se você está ouvindo isso e percebe que parte de você quer discordar imediatamente, observe esse impulso. Ele pode ser apenas defesa. Se outra parte de você sente que algo faz sentido, mesmo que você não goste, é aí que mora a verdade. Avisos não vêm para agradar, vêm para alinhar. E quem ignora um aviso hoje, geralmente tenta explicar as consequências amanhã. Antes de seguirmos adiante, eu quero que você se posicione, mas só se for verdadeiro. Vá aos comentários e escreva algo que represente sua reação real a essa mensagem. Pode ser, isso me incomodou, pode ser, eu quis ignorar, pode ser, eu entendi, ou simplesmente eu ouvi. Não escreva para agradar ninguém. Escreva para ser honesto consigo mesmo. Porque reconhecer já é o primeiro passo para não repetir o erro que tantos cometem ao fingir que não viram o aviso. Existe um erro silencioso que muitos escolhidos estão cometendo. E ele não nasce da maldade nem da rebeldia consciente, mas de uma confusão perigosa entre proteção e permissão. Em algum momento da caminhada, depois de sobreviver a quedas profundas, livramentos improváveis e situações que pareciam impossíveis, o escolhido começa a acreditar que está sempre coberto, sempre resguardado, sempre imune. E é aí que o alerta começa a ser ignorado. A pessoa passa a pensar, se até agora nada me destruiu, então posso continuar desse jeito. Só que proteção nunca foi autorização para negligência espiritual. Proteção existe para sustentar quem caminha atento, não quem decide andar de olhos fechados. Os sinais continuam vindo, mas ficam mais sutis. Um incômodo persistente, uma inquietação que não vai embora, um peso estranho antes de certas decisões, uma repetição de obstáculos sempre no mesmo ponto. Só que, em vez de parar e ouvir, muitos escolhidos começam a racionalizar. Dizem que é coisa da mente, cansaço, exagero, paranoia. Outros espiritualizam demais e usam frases prontas para calar a própria consciência. Está tudo nas mãos de Deus, dizem, enquanto ignoram completamente o aviso que Deus está tentando entregar. Isso não é fé. Isso é fuga de responsabilidade. Ser escolhido não significa viver sem correção. Pelo contrário. Quanto maior o chamado, maior a cobrança interna. A diferença é que essa cobrança quase nunca vem como punição imediata, mas como alerta antecipado. O erro está em achar que, porque o pior ainda não aconteceu, nada vai acontecer. Muitos confundem o tempo da misericórdia com a ausência de consequência. Só que o tempo da misericórdia existe justamente para ajuste, não para insistência no erro. Há escolhidos que começam a repetir padrões antigos, achando que agora sabem lidar melhor com eles. Voltam a ambientes que já provaram ser nocivos. Mantêm comportamentos que já custaram caro no passado. Insistem em relações que drenam energia, ignoram limites claros. E quando algo começa a sair do controle, dizem que foi ataque, inveja, provação. Nem sempre é. Às vezes é apenas o resultado direto de um aviso ignorado tempo demais. O mais delicado é que o aviso não vem com medo, vem com clareza. É aquela sensação de não é por aí, mesmo quando tudo parece confortável. É aquele impulso de parar, rever, mudar, mesmo quando o ego quer continuar. Mas o ego espiritualizado é traiçoeiro. Ele se disfarça de confiança, de coragem, de ousadia. E o escolhido, sem perceber, começa a andar alguns passos à frente do próprio alinhamento. Não cai imediatamente, porque ainda há proteção, mas se distancia, e distância espiritual não faz barulho no começo, ela só enfraquece aos poucos. Ignorar sinais não faz de alguém forte, faz de alguém distraído. E distração espiritual é o terreno perfeito para quedas evitáveis. Não porque Deus deixou de proteger,
mas porque o aviso foi entregue e a escolha foi ignorá-lo. Existe um momento em que o céu observa em silêncio, para ver se o escolhido vai corrigir o curso sozinho. Esse silêncio não é abandono, é teste de maturidade. Se você está ouvindo isso e sentindo um desconforto específico, não ignore. Esse erro não começa grande, ele começa pequeno, quase imperceptível. Começa quando você sabe que deveria ajustar algo, mas decide adiar. Começa quando você sente o alerta, mas escolhe continuar do mesmo jeito. E quanto mais tempo passa, mais fácil fica justificar. Antes de seguirmos adiante, eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Se algo disso fez sentido, vá aos comentários e escreva uma frase simples, mas verdadeira. Pode ser: eu confundi proteção com permissão, ou eu ignorei sinais, ou apenas eu entendi. Esse reconhecimento é importante, porque admitir o erro é o primeiro passo para não precisar aprender da forma mais dolorosa. Existe uma verdade que quase ninguém gosta de encarar. O aviso sempre vem antes da queda. Sempre. Não existe ruptura sem sinal prévio. Não existe consequência sem alerta anterior. O problema nunca foi cair, porque cair faz parte do processo humano e espiritual. O problema real é ignorar aquilo que tentou te impedir de cair. O aviso não chega gritando, não vem com data marcada, não aparece como uma placa óbvia dizendo "pare agora". Ele vem de forma sutil, repetitiva, insistente. Vem como desconforto, como peso no peito, como aquela sensação estranha de que algo não está alinhado, mesmo quando tudo parece dar certo por fora. O escolhido costuma perceber esses sinais com ainda mais clareza. Por isso, a responsabilidade também é maior. Você sente quando algo começa a sair do eixo, quando uma decisão não está limpa, quando uma relação começa a cobrar demais da sua energia, quando um caminho exige que você silencie sua consciência para continuar. O aviso surge exatamente aí, mas o ego costuma responder rápido: é só medo, é coisa da minha cabeça, depois eu ajusto. E é nesse adiamento que o risco cresce, porque o aviso não foi dado para ser analisado eternamente, foi dado para ser respeitado. Muita gente acha que o problema está na queda em si. Não está. A queda apenas revela o que já vinha sendo ignorado. Ela não é surpresa para quem parou para ouvir os sinais. Ela só surpreende quem escolheu não levar a sério aquilo que sentia. Antes da perda, houve insistência. Antes do rompimento, houve desconforto. Antes do desgaste, houve alerta. Antes do erro maior, houve pequenas correções que foram negligenciadas. O aviso sempre tenta preservar, nunca punir. Ele não vem para limitar sua vida, vem para proteger seu caminho. Existe também um ponto delicado que poucos admitem. Às vezes o aviso vem várias vezes, mas em formatos diferentes. Primeiro como intuição, depois como situação repetida, depois como alguém falando exatamente aquilo que você precisava ouvir, depois como uma porta que se fecha sem explicação. Cada sinal ignorado aumenta o volume do próximo, não porque o céu queira te pressionar, mas porque você continua avançando sem ajuste. E chega um momento em que o aviso deixa de ser suave. A partir daí, se ainda for ignorado, o que vem não é castigo, é consequência natural. O escolhido que ignora avisos costuma cair não por maldade, mas por excesso de confiança. Acredita que já passou por coisas piores, que já foi protegido antes, que vai dar um jeito. Mas proteção não é licença para insistir no erro. Aviso é cuidado antecipado. Quando você o desconsidera, você não está desafiando o destino, está apenas assumindo riscos desnecessários. E depois, quando algo se rompe, surge a pergunta clássica: por que Deus permitiu isso? Mas a pergunta mais honesta seria: por que eu ignorei aquilo que já estava claro dentro de mim? Essa parte da jornada é delicada porque exige humildade espiritual. Exige reconhecer que perceber um sinal e não agir é, sim, uma escolha. Ninguém é punido por errar tentando acertar. Mas ignorar um aviso consciente é escolher aprender pela dor aquilo que poderia ter sido ajustado pela consciência. E o aviso não vem para te afastar daquilo que é seu.
Vem para te afastar daquilo que vai te custar caro depois. Se tudo isso está fazendo sentido para você, eu quero que você marque esse momento. Vá aos comentários e escreva algo que represente o que você entendeu agora. Pode ser, eu percebi o aviso. Pode ser, eu não vou ignorar. Pode ser, eu entendi antes da queda. Escreva a frase que mais conversa com você, porque reconhecer o aviso é o primeiro passo para não precisar aprender do jeito mais duro. Existe um momento na caminhada do escolhido em que o silêncio começa a incomodar mais do que qualquer resposta. É justamente aí que muitos se confundem. Quando Deus se cala, a primeira reação humana é pensar em abandono, em castigo ou em indiferença. Mas esse pensamento nasce da ansiedade, não da consciência espiritual. O silêncio, na maioria das vezes, não é ausência de cuidado. É sinal de que o aviso já foi entregue com clareza suficiente. Deus não grita, não insiste indefinidamente, não força entendimento. Ele orienta, sinaliza, alerta e depois respeita o livre-arbítrio. O problema é que muitos escolhidos se acostumaram a sinais constantes, portas fechando, desconfortos repetidos, inquietações internas, alertas que vêm de várias direções. No início, isso parece proteção, mas chega um ponto em que continuar repetindo os mesmos sinais deixaria de ser orientação e passaria a ser interferência direta nas escolhas, e Deus não age assim. O silêncio entra exatamente quando a responsabilidade passa a ser totalmente sua. Não é frieza, é maturidade exigida. Silêncio espiritual não significa que nada está acontecendo. Pelo contrário, significa que agora você já sabe o suficiente para decidir. Você já percebeu o padrão. Já sentiu o aviso, já entendeu o incômodo. Continuar pedindo sinais quando eles já foram dados é uma forma disfarçada de adiar decisões difíceis. É querer confirmação infinita para não assumir o peso da escolha. E o céu não funciona como um botão de confirmação constante. Em algum momento, a orientação cessa para que o caráter se revele. Muitos confundem silêncio com permissão. Acham que, se nada mais aconteceu, é porque podem continuar do mesmo jeito. Mas o silêncio não autoriza. Ele observa. Ele mede maturidade. Ele revela se o escolhido aprendeu a ouvir antes de precisar sofrer. Quando o aviso foi dado e ignorado, o silêncio não é sinal verde, é pausa. Uma pausa antes das consequências naturais de uma decisão consciente. E isso não é punição, é justiça espiritual. Existe uma diferença profunda entre não receber resposta e não gostar da resposta que já foi dada. Às vezes, o silêncio vem justamente porque a resposta anterior foi clara demais. O desconforto que você sentiu, a inquietação que não passou, a sensação de que algo estava desalinhado, tudo isso foi linguagem espiritual. Ignorar isso e depois chamar o silêncio de abandono é inverter a ordem das coisas. Deus não se cala para punir, ele se cala para não violar o processo. E aqui entra um ponto delicado. Muitos escolhidos são fortes para enfrentar dor, mas frágeis para obedecer alertas sutis. Preferem lidar com a consequência visível do que com o ajuste invisível. O silêncio, então, se torna um espelho. Ele reflete exatamente o quanto você está disposto a agir sem precisar ser empurrado. Ele mostra se você amadureceu ou se ainda depende de sinais extremos para mudar. Se isso está fazendo sentido para você, reconheça. Não para mim, mas para você mesmo. Vá aos comentários e escreva algo simples, como eu entendi o silêncio, ou o aviso já veio, ou até eu sei o que preciso ajustar. Essas palavras não são apenas engajamento, são consciência sendo assumida. E é a partir desse reconhecimento que essa mensagem precisa continuar. Existe algo que muitos escolhidos evitam encarar porque dói no ego espiritual. Livre-arbítrio não cancela responsabilidade. Ser escolhido não significa ter carta branca para errar sem consequências. Proteção não é permissão. Favor não é imunidade. Consciência espiritual não substitui decisão correta. Pelo contrário,
Quanto mais consciência alguém recebe, maior é a responsabilidade sobre aquilo que faz com ela. E é exatamente aqui que muitos se perdem, não por maldade, mas por descuido, orgulho ou acomodação espiritual. O livre-arbítrio sempre esteve nas suas mãos, mas junto com ele veio algo que quase ninguém gosta de assumir: a autoria das próprias escolhas. Deus orienta, alerta, incomoda, repete sinais, mas não anula decisões. Ele não entra para impedir cada passo errado, porque se fizesse isso, não haveria crescimento, apenas controle. O problema é que alguns escolhidos começam a confundir silêncio com aprovação. Acham que, porque nada grave aconteceu ainda, está tudo bem continuar ignorando o aviso. E é aí que o risco começa a se formar, silencioso, paciente, acumulado. Ser escolhido não significa que você não pode errar, significa que você sabe quando está errando. Existe uma diferença enorme entre quem tropeça sem perceber e quem insiste mesmo sabendo. A consciência pesa mais do que a ignorância. Quando você sente aquele aperto no peito, aquela inquietação, aquele alerta interno dizendo não é por aí, isso não é medo, não é sabotagem, é direção. Ignorar isso não transforma o erro em acerto, apenas empurra a consequência para frente. Muitos querem a proteção divina, mas resistem à obediência consciente. Querem o cuidado, mas rejeitam o ajuste. Querem o livramento, mas insistem no mesmo padrão. E depois perguntam por que certas coisas começaram a ruir, por que relacionamentos quebraram, por que portas se fecharam, por que a paz foi embora. Não foi porque Deus virou as costas. Foi porque o aviso foi ignorado vezes demais. Livre-arbítrio não significa faça o que quiser. Significa assuma o que escolher. Existe um ponto em que Deus para de impedir e passa a permitir. Não por crueldade, mas por respeito ao processo. Quando alguém insiste em atravessar uma rua, mesmo vendo o sinal vermelho, chega um momento em que o aviso não protege mais do impacto. E ainda assim, muitos olham para cima depois e perguntam por quê. A resposta é desconfortável, mas necessária. Porque você escolheu não ouvir quando ainda dava tempo. Escolhidos precisam entender isso com maturidade espiritual. Não é ameaça, é alinhamento. Quanto mais chamado, mais responsabilidade. Quanto mais visão, mais cuidado. Quanto mais acesso, menos desculpa. Ignorar isso é infantilizar a espiritualidade e terceirizar decisões que sempre foram pessoais. Deus orienta, mas não decide por você. Ele avisa, mas não força. Ele protege, mas não compactua. Se você sente que essa parte da mensagem apertou um pouco mais, não fuja disso. Esse desconforto é consciência sendo ativada. Antes de seguirmos, eu quero que você se posicione. Vá aos comentários e escreva algo que represente o que você entendeu até aqui. Pode ser: eu assumo minhas escolhas, eu entendi a responsabilidade, ou simplesmente: eu não vou ignorar. Escolha a frase que mais conversa com você agora, porque é a partir desse reconhecimento que o próximo nível dessa mensagem começa a se abrir. Existe um ponto extremamente delicado na jornada dos escolhidos que quase ninguém gosta de falar. Porque ele não machuca o ego comum, ele machuca o ego espiritual. É quando a pessoa começa a achar que já passou por tudo, que já sofreu o suficiente, que já entendeu os sinais, que já sabe como o jogo funciona. Nesse estágio, o perigo não é mais a ignorância, é a autoconfiança excessiva disfarçada de maturidade. O pensamento silencioso de comigo não acontece começa a se infiltrar. Não de forma arrogante, mas sutil. A pessoa continua espiritual, continua falando de consciência, continua acreditando que está alinhada, mas para de vigiar a si mesma. O orgulho espiritual não grita, ele cochicha. Ele não diz, eu sou melhor. Ele diz, eu já aprendi isso. Ele faz o escolhido ignorar sinais pequenos porque acredita que já saberia identificar algo grave. Ele faz a pessoa relativizar avisos claros porque acha que consegue controlar as consequências depois. E é exatamente aí
que muitos tropeçam, porque o aviso raramente vem em forma de algo grandioso. Ele vem como um incômodo repetido, uma inquietação persistente, uma sensação de que algo não está totalmente certo, mesmo quando tudo parece estar funcionando. Quando alguém começa a achar que não precisa mais prestar atenção aos detalhes, aos sinais sutis, às correções simples, já está se afastando da postura que o trouxe até aqui. O escolhido que permanece consciente nunca acha que chegou. Ele entende que quanto mais avança, mais responsabilidade carrega. Mas o orgulho espiritual faz o oposto. Ele faz a pessoa relaxar onde deveria vigiar, insistir onde deveria pausar, justificar onde deveria ouvir. E o mais perigoso, faz parecer que tudo está bem, até deixar de estar. Muitos avisos são ignorados não porque não foram percebidos, mas porque foram considerados menores demais para merecer atenção. A pessoa sente, mas pensa, depois eu vejo isso. Ou então racionaliza, isso é coisa da minha cabeça, já passei por coisas piores. Deus sabe do meu coração, e sabe mesmo. Mas coração sincero não substitui atenção consciente. Fé não anula responsabilidade. Espiritualidade não elimina consequência. Esses conceitos se complementam, não se anulam. O orgulho espiritual também faz o escolhido parar de pedir orientação. Ele continua falando com Deus, mas já não escuta com a mesma humildade. Continua acreditando, mas já não pergunta. Continua seguindo, mas já não ajusta. E quando o ajuste não acontece nos detalhes, ele acaba acontecendo na dor. Não como castigo, mas como último recurso de aprendizado. Porque há lições que só chegam quando o orgulho impede o aviso de entrar. Talvez você conheça alguém que caiu do nada. Ou talvez você mesmo já tenha vivido uma queda que parecia inexplicável. Na maioria das vezes, não foi de repente, foi gradual. Foi um acúmulo de pequenos avisos ignorados, de sinais minimizados, de alertas tratados como exagero. O céu sempre fala antes, sempre. Mas quando a pessoa acredita que já sabe ouvir, muitas vezes para de escutar de verdade. Se isso que estou dizendo toca em algum ponto sensível dentro de você, não rejeite. Isso não é acusação, é oportunidade de ajuste. Consciência verdadeira não se defende, ela se observa. Se você percebe que em algum momento pensou, isso não é para mim, talvez seja exatamente aí que o aviso estava tentando entrar. E antes de continuarmos, eu quero que você se posicione. Vá aos comentários e escreva algo que represente sua escolha agora. Pode ser, eu vou vigiar. Pode ser, eu não ignoro mais. Pode ser, eu entendi o alerta. Escreva com sinceridade, porque reconhecer esse ponto é o que impede que ele se torne um problema maior daqui para frente. Existe um ponto na jornada espiritual em que já não faz mais sentido apontar para o céu em busca de culpados. Não porque Deus deixou de ouvir, mas porque o aviso já foi entregue, repetido, sentido e conscientemente ignorado. A partir desse ponto, o que acontece não é castigo, é consequência. E essa é uma verdade que muitos escolhidos evitam encarar, porque dói admitir que certas dores poderiam ter sido evitadas. Negligência espiritual não parece grave no início. Ela começa pequena, quase invisível. Um sinal ignorado aqui, uma intuição abafada ali, uma sensação incômoda que você prefere chamar de exagero. Aos poucos, isso vira hábito. E quando vira hábito, vira padrão. O problema não é errar, é insistir mesmo sabendo que algo não está alinhado. Muitos confundem misericórdia com tolerância infinita. Acham que, por já terem sido protegidos antes, sempre haverá uma intervenção salvadora no último segundo. Mas proteção não anula responsabilidade. Livre-arbítrio não é passe livre para desatenção espiritual. Chega um momento em que continuar no mesmo caminho não é mais teste, é escolha, e escolhas geram resultados. Não é o céu que se afasta, é você que se distancia da consciência. E quando a consciência se cala, a realidade começa a falar mais alto. Quantas vezes você sentiu que precisava parar, ajustar, mudar, mas decidiu seguir mesmo assim porque parecia mais confortável?
mais rápido ou mais conveniente. Quantas vezes você percebeu que algo estava errado, mas preferiu acreditar que depois você resolve? Esse depois é onde muitos se perdem, porque avisos não são eternos. Eles existem para proteger antes do impacto. Depois do impacto, o aprendizado vem, mas quase sempre acompanhado de perda, dor ou ruptura. Não porque Deus quis punir, mas porque você atravessou o sinal vermelho acreditando que nada aconteceria. Existe um tipo de dor que não vem para ensinar algo novo, vem para confirmar algo que você já sabia. Essa é a dor da negligência espiritual. Ela não traz revelação, traz lembrança. Lembrança daquele aviso ignorado, daquela escolha repetida, daquela voz interna que você silenciou. Nesse estágio, culpar Deus é apenas uma forma de evitar assumir responsabilidade. Mas assumir responsabilidade não é condenação, é maturidade. É perceber que ser escolhido não significa ser blindado das consequências. Significa ser ainda mais responsável pelas decisões que toma. Escolhidos caem quando confundem fé com teimosia, quando chamam de coragem aquilo que, na verdade, é resistência ao ajuste. Deus avisa antes porque respeita sua liberdade. Ele não força, não empurra, não controla, ele orienta. E quando a orientação é ignorada repetidas vezes, o silêncio que vem depois não é abandono, é limite. Limite para que você aprenda a discernir sem depender de intervenções constantes. É nesse ponto que a vida começa a responder de forma mais dura, não por maldade, mas por coerência. Se você está ouvindo isso agora e algo pesa no peito, não ignore. Esse peso não é acusação, é lucidez. Talvez você esteja vivendo consequências que não parecem injustas, apenas inevitáveis. E reconhecer isso é o primeiro passo para sair desse ciclo. Antes de continuarmos, eu quero que você se posicione. Vá aos comentários e escreva algo que seja verdadeiro para você neste momento. Pode ser, eu ignorei os sinais. Pode ser, eu entendi agora. Pode ser, eu assumo a responsabilidade. Escreva sem medo, porque reconhecer é sempre o início do ajuste que ainda pode ser feito. Ainda dá tempo de corrigir o caminho, e isso é algo que precisa ser dito com clareza, sem medo e sem romantização. Aviso só existe porque a rota ainda pode ser ajustada. Quando não há mais possibilidade de correção, não há mais alerta, há apenas consequência. O simples fato de você estar ouvindo essa mensagem agora já prova que o processo não está encerrado. Existe espaço para consciência, existe margem para reposicionamento, existe chance real de mudança. Mas atenção, corrigir o caminho não é sentir remorso e seguir igual. Corrigir o caminho é agir diferente depois de perceber o sinal. Muitos escolhidos erram porque acham que correção é algo externo, quando na verdade começa internamente. É postura, é decisão silenciosa, é parar de insistir onde tudo já avisou para não continuar. É aceitar que talvez você tenha confundido fé com teimosia, persistência com apego, coragem com orgulho espiritual. Ajustar o caminho exige humildade, e humildade não é se diminuir, é reconhecer quando algo precisa mudar antes que mude a força. O céu avisa para poupar, não para punir. Talvez você esteja exatamente naquele ponto em que sabe o que precisa ser feito, mas vem adiando por medo do desconforto, medo de decepcionar alguém, medo de parecer incoerente, medo de abrir mão de algo que você desejou por muito tempo. Só que ignorar o aviso custa sempre mais caro do que obedecer cedo. O ajuste dói menos do que a ruptura. O reposicionamento pesa menos do que a perda. E o tempo que você acha que está ganhando ao adiar, na verdade, está sendo cobrado em desgaste emocional, confusão espiritual e cansaço interno. Corrigir o caminho não significa que tudo vai se resolver imediatamente. Significa que você sai da rota de colisão. Significa que você interrompe um ciclo antes que ele feche sobre você. É como perceber que está indo rápido demais em direção a algo perigoso e decidir frear antes do impacto. O problema é que muitos só acreditam no perigo depois da batida.
O aviso existe justamente para evitar esse tipo de aprendizado doloroso. Existe uma diferença enorme entre errar tentando aprender e errar ignorando sinais claros. Um gera crescimento, o outro gera arrependimento. E arrependimento não vem porque Deus falhou, vem porque o aviso foi desprezado. Ainda assim, enquanto há consciência, há chance. Enquanto você consegue ouvir essa mensagem sem cinismo, sem rejeição automática, sem justificar tudo, existe abertura. E abertura é o início da correção. Talvez corrigir o caminho agora signifique dizer não onde você sempre disse sim. Signifique se afastar do que drena sua energia espiritual. Signifique parar de brincar com limites que você sabe que não deveria cruzar. Ou simplesmente parar de fingir que não percebeu o aviso. O céu não exige perfeição, exige responsabilidade. E responsabilidade começa quando você assume que não pode continuar do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Se algo dentro de você reconhece isso, não ignore mais uma vez. No final deste vídeo, vá aos comentários e escreva algo que represente sua decisão. Pode ser "eu vou corrigir", pode ser "eu ouvi o aviso", pode ser "eu vou ajustar o caminho". Escrever é mais do que engajar, é registrar consciência. É dizer para si mesmo que, desta vez, você não vai empurrar o sinal para depois. Se essa mensagem te incomodou em algum nível, não tente fugir disso. Incômodo é um sinal claro de que algo precisava ser dito e, principalmente, ouvido. Avisos espirituais não chegam para confortar o ego, eles chegam para alinhar a consciência. Quando o escolhido sente esse aperto interno, essa inquietação silenciosa, é porque algo está sendo ajustado antes que seja tarde. Ignorar esse momento seria repetir padrões antigos, fingir que não percebeu sinais que já foram dados mais de uma vez. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Esse alerta não veio para te condenar, veio para te despertar. Veio para lembrar que ainda existe tempo, mas o tempo exige postura, exige decisão, exige responsabilidade espiritual. Se tudo isso fez sentido, não deixe passar em branco. Vá aos comentários e se posicione. Escreva "eu ouvi o aviso", se você reconhece que algo foi claro hoje. Escreva "eu não vou ignorar", se você decidiu agir diferente a partir de agora. Ou simplesmente escreva "eu entendi", se essa mensagem trouxe clareza. Comentar é mais do que engajamento, é assumir consciência, e é exatamente a partir desse ponto que a próxima parte desse alerta precisa continuar. Se você ficou até o final desse vídeo, isso já mostra que você não está ignorando esse aviso. Nem todo mundo tem coragem de ouvir até o fim quando a mensagem exige ajuste e responsabilidade. Então, se você chegou aqui, se posicione agora, vá aos comentários e escreva "eu fiquei até o fim". Se quiser ir além, escreva também "eu ouvi o aviso", "eu não vou ignorar" ou "eu entendi". Isso não é só um comentário, é um compromisso com a própria consciência. Agora, deixa o like nesse vídeo. Se você ficou até aqui, é porque essa mensagem fez sentido. E esse apoio ajuda esse alerta a chegar a outras pessoas antes que elas aprendam do jeito mais difícil. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui, cada vídeo aprofunda um nível desse chamado. Nada é solto, nada é por acaso. E não saia ainda. O vídeo que está aparecendo na tela agora continua exatamente esse alerta e revela o que acontece quando o aviso é finalmente levado a sério. Clica nele e continua comigo.